De acordo com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, a força de atração entre dois corpos depende das massas e da distância entre eles. Se a massa de um dos corpos for duplicada e a distância entre eles for reduzida à metade, o que acontece com a intensidade da força gravitacional? Então vamos lá. Pessoal, a lei da gravitação universal é essa equaçãozinha aqui, certo? O que ela está dizendo? Que ela está dizendo que a força gravitacional, a força da gravidade, ela é igual à constante da gravitação universal, que é esse Gzão, vezes a massa de um dos objetos ou dos corpos, vezes a massa do outro objeto, do outro corpo. Afinal de contas, a força gravitacional, a força da gravidade, ela é uma interação entre objetos ou corpos com massa. Se dois objetos possuem massa, então existe entre eles uma força gravitacional, uma atração gravitacional. Tranquilo? Eu possuo massa, o planeta Terra possui massa, então entre nós há uma força da gravidade, uma força de caráter atrativo, beleza? A força da gravidade é sempre atrativa. Perfeito. E aí, galerinha, dividindo isso daqui, nós temos a distância. Mas não é só a distância, é a distância ao quadrado, exatamente, elevado a 2. Tá, Samuel, e daí, né? Vamos lá. A questão está informando aqui, pessoal, que a massa de um dos corpos foi duplicada. E duplicar, galerinha, é multiplicar por 2, exatamente. Então vamos lá. Nós temos aqui essa equação que eu vou dizer que ela é a força da gravidade original. Existe uma situação antes de uma dessas massas ser duplicada e a distância entre elas ser reduzida à metade, que é essa daqui. Que ela não sofreu nenhuma mudança, certo? Eu vou dizer que ela aqui é original, a força original. Dentro dessa situação aqui, beleza, pessoal? Dentro dessa situação. E aí, pessoal, existe uma força da gravidade que é com as mudanças que foram propostas aqui pela questão. Quais foram as mudanças? A massa de um dos corpos foi duplicada e a distância entre eles foi reduzida à metade. Essa é a situação proposta pela questão. Então, após as mudanças propostas, talvez esse vídeo aqui fique um pouco longo, mas é para vocês entenderem bem, beleza? É uma questão fácil, pessoal, não complique as coisas fáceis. Vamos lá. Após as mudanças. Então, quais foram as mudanças, né? Quais foram as mudanças propostas pela questão? Então, vamos lá. A questão propôs que uma das massas, seja ela Mzão ou Mzinho, foi duplicada. Então, eu vou dizer aqui que existe um novo Mzão, que eu vou chamar de Mzão linha, é só para diferenciar desse Mzão aqui, beleza? E esse Mzão linha, como a questão falou, é o valor aqui da original, da massa original, só que duplicada. Essa massa original, só que duplicada. E existe, galerinha, a questão propôs uma nova distância, que eu vou chamar de D'. Esse D'
é a distância original, só que dividida por 2. Ó, a distância entre eles foi reduzida à metade. Reduzir a metade é pegar o valor e dividir por 2, tá certo? Beleza. Então, após as mudanças, eu vou ter a seguinte força. Eu vou ter uma nova força, galerinha. Essa nova força eu vou chamar de Fg'. Beleza? Esse linha aqui é só para diferenciar daqui. Beleza? Onde nós temos uma constante gravitacional, constante da gravitação universal, vezes, certo? Não muda, né? Constante não muda. O mzão linha vezes o mzinho linha. Beleza? Dividido, pessoal, por uma distância linha ao quadrado. Distância linha ao quadrado. Beleza? Então, aqui após essas mudanças, nós vamos ter essa força aqui, nesses termos. E nós sabemos esses termos aqui. Beleza? O mzinho, pessoal, não sofreu mudança. Então, mzinho é igual a... mzinho linha é igual a mzinho. Beleza? Então, vamos lá, galera. Fg' é igual a constante da gravitação universal, ela permanece constante, por isso que a gente diz que é constante. Esse mzão linha, pessoal, esse mzão linha, eu vou falar aqui bem baixinho, tá certo? Vamos lá. Esse mzão linha, ele é a massa duplicada, 2 vezes mzão. Então, ó, vou até colocar entre parênteses aqui, ó, de uma outra cor, 2 vezes mzão. E o m', esse daqui, esse daqui permaneceu a mesma coisa, beleza? Somente uma das massas foi duplicada. Então, vou substituir aqui por m, normal, beleza? Agora, presta atenção aqui. Essa distância aqui, ela é elevada ao quadrado. Então, vamos lá. Esse d' está sendo substituído por d dividido por 2, exatamente. D dividido por 2. Beleza, pessoal. Beleza. Tá pronto aqui, né? Não tem segredo. Fg' vai ser igual, vamos lá. Olhando aqui para cima, pessoal. Normalmente a gente coloca os numerozinhos antes das letrinhas para ficar um aspecto mais elegante, tá certo? Então, 2 vezes gzão vezes mzão vezes mzinho. Tudo aqui é multiplicação, galerinha. Então, não importa a ordem desses fatores aqui, porque eles estão se multiplicando. Beleza? E aqui, pessoal, nós temos a propriedade, uma das propriedades da potência. Qual é? Vamos lá. Vou colocar aqui bem no cantinho. Se eu tenho essa fração aqui ao quadrado, pessoal, tanto o numerador quanto o denominador vão estar elevados ao quadrado. Então, vamos lá. D ao quadrado, D ao quadrado. E 2 ao quadrado? 4, né? Nós temos isso daqui. Beleza? E aí, galerinha? Outra propriedade, né, agora das frações. Se eu tenho uma fração dividida por uma outra fração, como é que a gente calcula aqui?
repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim inverso da segunda, Samuel? O numerador vira o denominador e o denominador vira o numerador. Então vai ficar assim, ó. Show? Então vamos lá. Vamos lá. Então, ó, repete a primeira é essa daqui, tá certo? A primeira é essa daqui. E debaixo dela tem um 1, beleza? É a mesma coisa que deixar só ela, né? Então, ó, repete a primeira 2 vezes Gzão vezes Mzão vezes Mzinho. E multiplica, galerinha, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é essa daqui, então qual é o inverso dela? 4 dividido por d ao quadrado. Na prática, pessoal, como tudo aqui é multiplicação, esse d ao quadrado está dividindo 4 e todos esses outros camaradinhos aqui, o 2, o g, os dois m's, certo? Que é multiplicação. É só uma escrita diferente, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou reorganizar isso daí, né? Tá meio assim paia. Vamos lá. 2 vezes 4 dá 8, né? E aí repete todos esses outros camaradinhos aqui, ó. E aqui embaixo a gente vai ter o d ao quadrado. Ah, Samuel, mas esse d ao quadrado está dividindo só com a multiplicação. O d ao quadrado está dividido em 2, ao mesmo tempo que divide o g, que divide os dois m's, que divide o 4, certo? D ao quadrado. Pessoal, FG aqui. Galerinha, essa expressão aqui, ela é muito semelhante a essa daqui, ó. A original, certo? Ela é muito semelhante à original. Olha só. É verdade, Samuel. É bem semelhante, né? Qual é a diferença aqui entre as duas? Entre esse FG' e esse FG? Ó, eu tenho um Gzão aqui em cima, nos dois, né? Eu tenho um Mzão aqui em cima, nos dois. Tenho um Mzinho aqui em cima, nos dois. Tem um D ao quadrado aqui embaixo. É verdade, eles são bem semelhantes. Qual é a diferença entre eles? Aqui na original não tem um 8. E aqui nessa daqui, né, no FG', tem um 8 aqui, ó. Então, olhando para o FG', ó, tudo isso daqui é o próprio FG, certo? De modo que eu posso dizer que FG' é 8 vezes o FG original. Tranquilo, galerinha? Então, assim, o que é que isso significa? É que após essas mudanças, Samuel, que mudança? Já esqueci. Aquelas mudanças lá, né? Que uma das massas foi duplicada e a distância foi reduzida à metade. Então, após essas mudanças, a nova força ela vai ser 8 vezes a força original, que era essa daqui. Ixi, que era essa daqui, certo? Essa é a questão, pessoal. Claro que essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que por essa distância aqui
ser elevado ao quadrado olhando somente para a distância, tá, pessoal? Marcando aqui a opção item D, né? O que é que eu quero que vocês entendam? É que toda vida que eu duplico a distância, pessoal, ou seja, aumento a distância, a força da gravidade é 4 vezes menor. Se eu triplico a distância, essa força da gravidade ela passa a ser 9 vezes menor. Por que é 4 dividido quando multiplica por 2? Porque quando eu aumento a distância, a força diminui. E como essa distância é um fator elevado ao quadrado, o quadrado de 2 é 4. O quadrado de 3 é 9. Se eu aumentasse essa distância aqui 4 vezes, então, galerinha, essa força aqui ela seria 16 vezes menor, porque 4 ao quadrado é 16. Não estou entendendo, macho. Galerinha, se eu tenho uma força gravitacional entre dois objetos, que é de 40 newtons, beleza? 40 newtons para 1 metro. Aí as massas, esquece as massas, preste atenção somente na distância. Então, ó, tenho duas massas de valores, os valores aí, e essas duas massas, quando estão à distância de 1 metro, há entre elas uma força de 40 newtons. Pessoal, se eu duplico essa distância, ou seja, se essa distância passa a ser de 2 metros, qual vai ser essa nova força? Simples. Se eu duplico a distância, o que é que acontece? A força da gravidade é 4 vezes menor. 40 dividido por 4, galerinha. 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 é 10 newtons. Então, quando essa distância entre essas duas massas que eu estou propondo é duplicada, ou seja, sai de 1 metro, passa a ser 2 metros, essa força sai de 40 e passa a ser 10 newtons. Porque quando eu duplico a distância, a força da gravidade é 4 vezes menor. 4 vezes menor de 40. 40 dividido por 4 é igual a 10 newtons. Beleza? Essa é a ideia. Tranquilo? Eu vou esticar esse vídeo mais um pouquinho. Se eu divido essa distância por 2, como eu estou aproximando os objetos, então essa força da gravidade ela passa a ser maior. Quantas vezes maior? 4 vezes maior. Se eu pego essa distância aqui e reduzo ela a 1/3, ou seja, distância dividido por 3, essa força aqui passa a ser 9 vezes maior. E por aí vai, porque a distância é fator ao quadrado. E mancho, faz aí um exemplo. Galerinha, se para 1 metro, vamos dar exemplo, né? Se para 2 metros eu tenho uma força de... Isso aqui não é regra de 3, tá bom? Se para 2 metros eu tenho uma força de 1 newton, quando essa distância ela é reduzida pela metade, ou seja, agora ela é de 1 metro, qual vai ser a força? Quando eu reduzo a distância pela metade, essa força se torna 4 vezes maior. 4 vezes 1, 4 vezes 1 é 4. Então, quando era a distância entre essas massas de 2 metros, nós tínhamos 1 newton. Quando eu reduzi essa distância para 1 metro, ou seja, essa distância foi reduzida à metade, a força agora passou a ser de 4 newtons. Por quê? Quando eu reduzo a distância, a força se torna 4 vezes maior. Beleza? E por aí vai.